Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Papo Fit. Olha, hoje tá especial, tem duas pessoas aqui que são fantásticas, já dei um spoiler aqui, né? Falei no feminino. Se acomode para você não perder nenhuma palavra, nenhum detalhe desse podcast cheio de informação, cheio de simpatia e cheio de muita beleza, viu, pessoal? O Papo Fit de hoje começa agora. Eu não falei que estava cheio de beleza? Olha essas duas! Lindas, elegantes, inteligentíssimas e vão somar muito aqui com a gente hoje. Então, quero começar agradecendo. Olha, estou muito honrada, estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Começando pela Tainá, que é uma referência. Falou hoje no seu story que eu te entrevistei há alguns anos atrás. Não vamos contar, deixa pra lá. E desde aquela entrevista, eu acompanho você e sou sua fã, assim, ó, profundamente. Então, tô muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite e é recíproco, que eu também acompanho o seu trabalho desde aquela época, que a gente não vai citar a época. Mas obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre o que eu sou apaixonada, que é a mudança do estilo de vida, tratamento de obesidade e tudo que envolve essa nossa área. Fernanda, outra, né? Que eu sou fã como pessoa, também convivo há bastante tempo, como profissional. Acho que eu acompanhei tudo, né, Fer? De quando você estava no hospital até a faculdade. Desde e a época agora, da enfermagem. e agora uma nutricionista maravilhosa, que eu também sou muito fã. Obrigada. Eu sei que a vida de vocês é corrida e arrumar um tempinho pra estar aqui, olha, agradeço. Eu que agradeço, tá? Nossa, admiro muito, a gente estava falando aqui nos bastidores, de como foi também o seu processo de transformação, né, do estilo de vida, e já quero deixar registrado aqui para todo mundo os parabéns, que realmente foi demais. É verdade, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente tem um tema, tá, pessoal? Mas dentro desse tema, eu queria que vocês ficassem muito tranquilas e muito soltas para falar o que vocês sabem falar, que é de saúde, que é de nutrição, que é de medicina. E eu queria começar perguntando para vocês o tema do programa, o nome, que é o Papo Fit. O que é ser fit? O que é ser fit pra você, Tainá? Hoje, depois de muito tempo nessa trajetória, é um estilo de vida. Então, hoje eu consegui incorporar que é o que eu vivo. Porque quando você começa a entrar, a gente passou por todo o processo. Eu já fui uma sobrepeso, já fui pós-parto, ter constância, atividade física. Hoje é meu estilo de vida. Então, é um estilo de vida saudável. O maior possível que a gente tenta. É difícil definir, né, o que é ser fit hoje em dia, porque às vezes a gente se compara, olha em rede social, aquela vida perfeita, às vezes, da blogueira, e às vezes se cobra, não, eu não tô fazendo o suficiente. Eu acho que fit é o que você consegue fazer de melhor para você, dentro da sua realidade, dentro dos seus compromissos com trabalho, com família, e é aquilo que você consegue ir melhorando sua saúde, seus hábitos, e dentro da sua realidade, sem se cobrar, também se comparando com o outro, e sem aquele peso, né? Tem que ser leve, uma vida fit. Isso que você falou perfeito. É muito real que a gente vive hoje, essa autocobrança e essa comparação. É a barriga perfeita, né? Idealizada, é a vida perfeita, é a roupa perfeita, é a foto perfeita. E a gente sabe que a perfeição não existe e a gente não vai. E mesmo que você consiga chegar muito perto daquilo que você tá vendo na internet, talvez aquilo também não vai te satisfazer. Também não vai te deixar feliz. E aí, como lidar vocês que são profissionais da saúde, e a gente estava falando que tá havendo essa mudança, como é que vocês conseguem lidar com os pacientes sabendo que tem que ir muito mais pro psicológico às vezes? Com essa ansiedade, né? Às vezes o paciente ele chega com aquela expectativa, né? Eu quero chegar aqui, nesse nível. Mas ele não está disposto a pagar o preço para chegar lá, porque a realidade dele não permite. Muitas vezes ele tem uma rotina, tem uma socialização, porque a gente vive numa cidade que fim de semana é sagrada, a cervejinha, com o churrasquinho, com a maioria das pessoas. E eu falo, olha, com o seu estilo de vida, você não consegue chegar lá, você consegue chegar próximo, mas nem tanto. Para isso você vai ter que abrir mão. Você quer abrir mão? Quando fala isso, você tá pronto? Tá pronto de abrir mão, assim, de repente, do seu almoço com a sua família, do seu churrasco com os amigos. E aí tem que colocar na balança, né? Então, né, doutora, eu acho que cada um tem uma realidade que consegue alcançar,
né? Eu acho, o principal é alinhar a expectativa. É Uhum. você entender o porquê que ele quer aquilo ali. É só comparação? Ele vai aguentar esse estilo de vida? A rotina, o trabalho comporta essa mudança? Às vezes a pessoa acha que, eu quero aquele negocinho da beleza pra ficar igual a fulana. É. Só que ninguém sabe qual que é o trajeto da fulana pra Uhum. chegar até lá. Então é você entender o porquê, porque às vezes eles acham que querem uma coisa, mas não tem trajetória pra chegar lá. Então alinhar a expectativa, entender a vida do paciente, mostrar pra ele o que é possível dentro do biotipo e da realidade dele. Encontrar o equilíbrio, É. né? Esse equilíbrio que vai te manter ali, que você consiga ser saudável, que você consiga não abrir mão, de repente, tanto do prazer, de vez em quando, momentâneo ali, porque a vida vai acontecendo, né? Durante todo o processo. Você tem um objetivo para alcançar, uma composição corporal, ou então um objetivo em saúde, e muitas vezes o paciente, ele pensa que é uma linha reta, e essa linha reta não vai ter nenhuma interferência, ele vai chegar lá feliz da vida. E não, a vida vai acontecendo. De repente é um estresse no trabalho, ou então é algum problema de saúde que surge, e ele tem que dar uma pausa, às vezes voltar 2 passinhos para trás. Não significa que ele não vai chegar lá, significa que vai demorar mais um pouquinho, mas essa expectativa, ela tem que contar com esses percalços do caminho, que a vida de todo mundo é assim, né? E essa pílula mágica aí buscada, Não esse resultado existe, gente. rápido, imediato, assim, impossível. Não. É impossível. Tem muito. O arsenal terapêutico hoje que a gente tem na medicina é maravilhoso. Tem muita coisa boa. Mas aí entra a grande questão. O paciente chegou na minha frente, você tem que identificar se é o paciente que quer se tratar ou ser tratado. Porque se eu pego um paciente que vai usar o medicamento de muleta, eu vou ser só mais uma médica prescritora na vida dele. E aí ele para de tomar, para de acompanhar, e às vezes, a maioria das vezes emagrece muito bem, para de tomar por conta, engorda tudo de novo, e aí o problema é do remédio. Mas não foi a pessoa que fez o acompanhamento, que teve a mudança adequada. Então, isso até é uma mudança na minha prática clínica. Eu identifico esse tipo de paciente, não vai sair com remédio, vai sair com orientação. Se mostrar que tem adesão, aí a gente inicia o tratamento medicamentoso. Então, tem perfil de paciente que eu preciso iniciar o tratamento mais agressivo. Sim, sim. Só que a maioria dos pacientes não necessariamente. E tem que entender que essa mudança ela tem que ser para a vida, né? Essa mudança tem que levar para a vida toda, porque você não vai conseguir manter. Conseguiu ajuda ali com a medicação, com a prescrição, mudou os hábitos de vida, porque se não mudou, ele vai ter o reganho de peso, que é o que acontece. E hoje em dia a gente tem um problema, né? Porque tem muitas medicações que são vendidas sem prescrição. E aí, o paciente, ele chega tomando por conta uma medicação que sem uma orientação pode também trazer um efeito colateral, um dano colateral, e ele não mudou o estilo de vida. Mas eu perdi peso. Tudo bem, mas você não mudou seus hábitos, não mudou, não tá fazendo exercício físico, tá comendo menos, tá perdendo peso, mas você vai tomar essa medicação para sempre? E aí, quando você parar? Se você não incorporou esses novos hábitos, o reganho é quase certo. E onde é que entra compulsão alimentar? Compulsão alimentar é uma doença com diagnóstico médico, né? Geralmente feito pelo psiquiatra. A compulsão ela é descrita no Manual de Desordens Mentais, que é o DSM-5. Teve uma atualização recente agora, teve o texto revisado. Então, ele tem que acontecer alguns critérios. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho compulsão alimentar, eu como uma caixa de chocolate inteira. E não é isso que caracteriza a compulsão alimentar. É um descontrole na alimentação e tem os critérios clínicos que devem acontecer pelo menos uma vez por semana por mais de 3 meses. Que é comer de forma exagerada, mesmo sem fome, que é sentir vergonha, comer escondido. Ou a pessoa come até se sentir de uma forma muito desconfortável, de tão cheia que ela fica. O que mais que tem de critério? Agora não me lembro, mas tem uns 5 critérios, né, que classificam para fechar um diagnóstico. Ela abusa do alimento, Abusa do alimento. mas ela tem o desconforto, mas ela não inicia comportamentos contrários, purgativos, que a gente chama. Então, não é aquela pessoa que
induz o vômito, usa diurético, essas Hum. coisas, porque senão ela entra num outro É critério. outro Uhum. transtorno alimentar, né? Que aí seria outro. O que ela comentou do DSM Aham. é o critério que eles usam para diagnosticar. Mas o que eu observo? Isso aí é necessário, a ciência precisa disso, tanto para Uhum. estudar esses pacientes e intervenções também. Mas tem pacientes que têm um padrão comportamental, mas não fecha critério. Sim. Esse daí, que ele não, se eu Aí é o for pegar comer do livro, compulsivo, né? Comer episódio compulsivo. compulsivo, daí ele vê na internet no Google que ele, opa, eu tenho compulsão alimentar. A pessoa tem essa ciência que ela tem a compulsão alimentar ou para ela tá tudo bem? Geralmente eles descrevem assim, tem uma hora que me dá muita vontade, eu vou atrás disso, e geralmente tem horário fixo, daí você vai entender o contexto da paciente. Ela ficou o tempo todo sem comer a tarde inteira, no trabalho isso e aquilo, não almoçou, chegou um horário que ela sentia muita fome, ela come tudo que ela vê. Então, assim, ela estava com fome e ela comeu muito. A compulsão alimentar, a pessoa come sem necessariamente estar com fome. Sem fome, sem estar com fome. E geralmente é algo que foge do controle. Não é comer assim, vou comer uma pizza inteira. Eu atendo alguns pacientes com transtorno, já diagnosticado, em tratamento médico também, que comem 4 combos do McDonald's e ainda pede uma pizza grande. É algo assim muito exagerado. Não é de repente a gente vai no rodízio de sushi e come muito, mas é descontrolado a forma que o portador do rotineiro. transtorno, ele se repete, é um padrão que se repete. Geralmente ele fica, depois sente culpa, se sente deprimido, e é realmente muito difícil tratar, porque precisa de uma equipe multidisciplinar para que o paciente ele consiga sair, ter cada vez menos episódios e conseguir controlar essa doença. Eu ia perguntar de tratamento, se é medicação, Tem se é também. terapia, Também. se é, não sei, é dieta ajustada. É 3 pilares. A terapia comportamental, cognitiva comportamental, psicanálise e tratamento medicamentoso. Então, é a longo prazo. É a longo É a longo prazo. prazo. E o grande problema, a interdisciplinaridade. As pessoas acham que um vai resolver. Não vai. Sim. E muitas vezes, quando chega com esse diagnóstico, na minha conduta, eu nunca vou colocar um paciente que está em crise numa restrição alimentar. Né? Porque ele já come de forma exagerada. Não, mas eu vou restringir. Ele vai ter vontade de cometer outros episódios ali da compulsão alimentar. Então, a gente tenta controlar, dando uma boa quantidade de alimento para que ele se sinta confortável também, sem exagero, mas trabalhar a qualidade e para que ele tenha cada vez menos episódios. Mas assim, a conversa com o médico, com o terapeuta, o próprio profissional da educação física ajuda também, porque o fato de fazer um exercício físico pode fazer com que o paciente se sinta melhor, se sinta bem, e tentar buscar o gatilho, né? O que é que trouxe o paciente a esse transtorno, o que é que desencadeia esse gatilho, se de repente foi algo traumático, algo que aconteceu na família, se vem lá da infância, porque às vezes vem da infância também, né? E vai A compulsão, construindo. ela pode acontecer na infância? Pode. Pode. E aí é mais complexo, É bem né? complexo, porque daí você tem que fazer toda uma investigação familiar. Uma vez eu li falando que a obesidade era uma doença e que era uma doença do meio. E a gente cada vez mais observa o quanto que aquela rotina da família tem a ver, principalmente para as crianças, né? Porque lá na infância, né, a responsabilidade da alimentação do pai, da mãe, do cuidador, se de repente é um avô, uma avó. Então, a criança não tem um cartão de crédito e vai fazer a compra, né? Ela vai consumir o que está sendo oferecido ali. E criar bons hábitos desde a infância tem uma grande chance de ser um adulto que tenha bons hábitos também. Agora, quando tudo começa lá na infância, vem com aquela memória afetiva do que comia na infância, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil mudar na vida adulta. Gente, e o mais difícil é a vida social que a gente leva, porque antigamente eu fui criada pela minha avó. Minha avó vivia pra casa. Então a vida dela era cozinhar pra gente, era fazer um almoço, aquela comidinha caseira. Agora, vocês são mães, vocês trabalham o dia inteiro, vocês têm uma rotina puxada. Às vezes o mais fácil é pedir uma comida. Às vezes o mais fácil é ceder pra uma vontade do seu filho comer um lanche. Eu vejo isso lá no restaurante todo dia. A gente tem um restaurante de comida. A criança começa a chorar, não, eu quero um Burger King. Vai, tá bom,
tá bom, pode. Aí substitui a comida A pelo lanche. Então a gente vive numa vida social puxada pros pais e mães de hoje em dia. Você que tem bebê, fala pra É. gente aí que... Cara, eu fui assim, general na minha casa até os 2 anos. Não pode doce. Porque é onde a gente começa a desenvolver a parte de paladar. Ali até os 2 anos. Era tela e doce. Agora, e aí ele não gosta. Não gosta? Então, se a gente tá comendo, e ele fala, que isso? Aí ele fala, eu quero pra... é doce. Ai, que maravilha! Ele não gosta. Entendeu? Mas não é sempre assim. Isso aí foi eu estudando sobre isso, eu determinei, consegui fazer isso. Mas tem gente que, por exemplo, o segundo geralmente é mais exposto ao doce, porque o mais velho tá comendo. E aí, como é que você vai fazer? Esconde do teu irmão. Vai ser exposto, vai ser aquilo. Vai. Mas é um negócio. A exceção, ela tem que existir. O problema é a frequência que isso tudo tá acontecendo. Exatamente. A gente tem que lembrar que não existe nada que é proibido, né? O alimento proibido. A questão é a frequência que entra em contato e a quantidade também, né? Porque você retirar da sua casa, eu até concordo não ter em casa o doce, o fast food, mas de vez em quando você pedir um fast food, comer lá com seus filhos, com a sua família, não é isso que vai fazer mal. É você repetir isso dia após dia, todos os dias. É a frequência. É a frequência. Assim, na minha infância, eu cresci comendo miojo, Coca-Cola, chocolate, tudo isso. Só que a minha mãe não sabia que aquilo fazia mal. E aquilo, gente, aquilo é uma delícia. Eu só era apaixonada por miojo. Eu falo, filho, você não vai nem provar isso aqui. Entendeu? Então é todo um contexto que a gente é criado. E aí entra a questão do ambiente. Hoje a gente tem informação. Então hoje você escolhe oferecer aquilo pro teu filho. Só que aí vem o peso de ser mãe, né? Gente, meu filho tá no colégio. Às vezes eu tô na correria, assim, vai o clube social com o suquinho de caixinha que, assim, me palpita, mas vai. Depois eu vou fazer com a frutinha cortadinha. 100% a gente não vive, né, ali no que é só o que é correto. Tem, sim, umas escapadices. Não é por isso que deixa de ser saudável, né? Não é por isso. E a gente vive numa era hoje digital que qualquer apertar um botão aqui rapidinho, o iFood tá na sua porta. Exatamente. Ai, gente, adoro. E assim, o que é mais fácil, o que chega mais rápido e o que é mais barato? E sabe que é um negócio? Quando você abre o iFood, são pouquíssimas opções de comida de verdade e comida saudável. E é mais caro. Pouca. E quando tem é mais É caro. verdade. E aí, Tem um monte de lanche, um monte de pizza, um monte de porcaria. Fácil, de fácil acesso. comer bem, comer de uma forma saudável, eu falo que é simples, mas não é fácil. É simples porque a gente não tem que inventar moda. É o arroz com feijão, é uma carne, é uma salada, é uma fruta. Só que é fácil você descascar o legume, cozinhar, lavar, higienizar a salada, preparar. Você tá cansada às vezes, você trabalhou o dia todo, você não tem quem te ajuda. E aí você tem que ter uma programação para tirar uma hora lá da sua semana, para deixar seu alimento já meio que pronto. Pra fazer mercado. Para Começa fazer do mercado, para fazer Você mercado. tá cansado o dia inteiro trabalhando, aí foi malhar e ainda tem que fazer mercado. E aí, então aí fica uma desculpa muito muito óbvia ali, né? Não, tô cansada, não fiz mercado, não tá tudo pronto, eu vou pedir o iFood. Exato. Então, é simples, mas é fácil? Não é. Não é fácil, tem que ter realmente uma organização, tem que ter força de vontade, tem que ter disposição de abrir algumas horas do seu descanso ali para já deixar tudo pronto. É o planejar. É. Se a gente planeja e segue, dá certo. Mas tem tanta coisa pra fazer, gente. Tem. E então, assim, se tá ali pronto na sua geladeira, você não tem desculpa para pedir o iFood, né? Exatamente. Não tem. Exatamente. Quando eu adoro ver seus stories porque eu sempre aprendo. É impressionante a facilidade que você tem pra falar, assim. E eu sempre acho que eu vou ver mais de medicina, mas não, eu vejo mais psicologia, mais comportamento. E aí você fala uma coisa sobre o poder do nosso pensamento, o poder da mente. Quando a gente pensa em uma vida saudável, por isso que eu perguntei pra vocês o que era ser fit. Quando a gente pensa em uma vida saudável, superficialmente, né, a pontinha do iceberg, você pensa, dieta e treino. Pronto, dieta e treino, tô ok, tô bem. E não, até porque pra gente ter a consistência na dieta e no treino, existe Mentalidade. isso, a mentalidade. Como é que entra isso nessa situação de compulsão alimentar? A gente sabe que tem tudo a ver, mas como ser forte? Como conseguir manter? Como conseguir seguir? Se a pessoa, ela já caiu, já recaiu um pouco, já cedeu
para compulsão? Eu vou falar muito mais do comportamento compulsivo do que a compulsão alimentar em si, porque essa é uma doença e aí precisa do tratamento de todo mundo, medicamentoso isso. Mas a pessoa que ela tem um comportamento tendendo à compulsão, que não chega a fechar critério diagnóstico, o que é a procura do alimento doce? Você quer é açúcar na cabeça. O açúcar ele ativa a mesma região da cocaína na nossa cabeça. Então nós somos viciados em açúcar. Então assim, ponto. O que eu não sou contra o açúcar, é sim a quantidade de açúcar que a gente é exposto atualmente. Então você pôs açúcar, você atingiu o centro do prazer na cabeça. É automático. Automático. A hora que você morde o brigadeiro, açúcar. Acabou. Na hora. A ligação é linda de ver. Então assim, você tá querendo prazer, só que aquilo é momentâneo. Chega uma hora que você quer o quê? Quero mais. A melhor maneira de diminuir a vontade do doce é parar de comer o doce. Você vai sofrer 14, 21 dias, ninguém tem isso definido. Mas Parar. Zero. O extra, porque a sua alimentação tem açúcar. Entendeu? Então é parar de colocar o açúcar no cafezinho, o chocolate depois do doce, depois do almoço. Então você atinge um sistema de prazer da sua cabeça. E assim, a gente trabalha o centro do prazer e do sofrimento na mesma região. Então, toda hora que vem pra cá, a tendência a balança vai pro outro lado. Então, você vai querendo mais doce. Só que isso é treinável. Por exemplo, você precisa se expor a pequenos desconfortos ao longo do seu dia para você aprender a falar não. Eu uso uma frase que eu amo. A maneira como você faz uma coisa, você leva para as outras áreas da sua vida. Então, cara, coragem que você tem que levantar, sair da cama, ia colocar roupa e ir pra academia. Você vai ter coragem pra levantar e fazer a sua salada. Eu uso muito banho gelado. Entrar num banho gelado é muito difícil. Pensa nesse frio. Você coloca uma mão, você coloca o pé. Só que você vai estar extremamente presente naquele momento. Sim. A gente toma banho um hoje... desconforto, né? Exato. Do mesmo jeito, a gente pensa em mil coisas. Você não tá presente ali no seu banho. Mas você sabe que algum tempo atrás, acho que no inverno do ano retrasado, queimou o aquecedor lá de casa. E bem no friozão. E aí eu acordava meus filhos 5h30 da manhã para ir para a escola. Nossa. Eu vai pro banho. Mas a água tá gelada. Falei, você não vai morrer. Se você não aguentar 5 minutos de desconforto de um banho gelado, o que você vai levar pra vida? Que você não aguenta o desconforto? Que é ruim? Não, encara assim, vai lá, vai tomar um banho gelado. Ia, né? E a sensação, a hora que você sai de um banho gelado, cara, fala que eu consigo fazer qualquer coisa hoje. Foi Tá pronto. Exato, você sai com essa sensação. E essa sensação te leva a tomar outras decisões. E o nosso corpo, ele guarda essas memórias. Nosso sistema cerebral. Então, quando você assiste um filme e você se emociona porque seu cérebro entende que você tá vivendo aquilo. Então, você guarda, vai criando conexões. Então, quando você está se desafiando na corrida, na atividade física, você está treinando um tipo de estresse. Esse treinamento, vamos pôr, essa resiliência, você vai levar em outras áreas da sua vida. No trabalho. Sim. Numa discussão. Então, você aprende a ser treinável o seu comportamento. Então, a pessoa precisa, aí entra estratégia, de você colocar atividade física, um banho gelado, parar de reclamar. O ser humano é muito mimado, né? Super. A gente não quer falar não pra gente. É verdade. A gente não quer falar, não, tô com vontade. Posso. Por que não passa vontade um pouquinho? Né? A gente não fala não. E a gente faz isso desde a infância. Então, assim, meu filho chorou. Não, dá pra ele, não. Exatamente. Mamãe, eu também quero várias coisas. Só que, assim, é na vida, nem tudo que a gente quer a gente pode ter. Então, a gente vai treinando desde aí a vontade, treinar a vontade. E assim, nós somos seres humanos, todos os seres humanos são treináveis. Então, a partir do momento que você tem a disposição, você tá com uma estratégia, tem uma equipe, você consegue. E assim, o ser humano, ele tem 2 princípios, que é a busca pelo prazer e a fuga da dor. E a comida, o doce principalmente, ele traz justamente esses 2 pilares. Tá buscando o prazer e fugindo da dor. Que é quando ele desconta, né, os sentimentos na alimentação. Ele tá ali fugindo da dor, tá tentando viver um momento de prazer consumindo doce. Né? Exceto na TPM, que é uma necessidade. Mas aí a gente permite. Não, Olha, porque é uma vontade que não passa. Não Não passa. adianta, E não tem serve doce banana com fit. canela. Não serve. Pra conviver com outras pessoas. Eu falo assim, evita. Eu fico um ser sociável na TPM com chocolate. Não, minhas pacientes,
Eu falo, você tá com vontade? Vai lá, vai numa confeitaria, escolhe um pedaço de um bolo bem gostoso, aproveita o momento, curte ali, saboreia, vira as costas e vai embora. Não precisa Acabou. fazer um bolo inteiro na sua casa e Exato. comer ele inteiro, Isso que você né? falou da busca do prazer e evitar a dor, a gente fica bom nisso. Você fica bom em procurar o prazer e você fica bom em evitar a dor. E aí, por isso que é treinável também. Uhum. Então, a pessoa que começa a falar não para os desafios, ela vai ficar muito boa em falar não para os desafios e arranjar desculpa para fazer as coisas. Então, é Nossa, treinável. pra arranjar não fazer. desculpa é o que o ser humano mais faz na vida. A culpa É. sempre é do outro, É. a culpa sempre é do sistema, a culpa é da comida. Aí tem essa vilanização dos alimentos. Não, é porque tal alimento me incha, me retém. Não, é porque minha tireoide que não tá boa. Não, porque a genética familiar não tá boa. Gente, é o tempo inteiro desculpa. É porque eu tenho dor no joelho, não posso malhar, minha lombar não dá. E a genética, ela não é destino para ninguém. Você tem um elo fraco ali, mas você, com a epigenética, que é o seu estilo de vida, você pode modificar esse elo fraco que você tem na sua saúde, né? Então, por exemplo, eu, no meio da pandemia, foi no primeiro ano da pandemia, em 2020, eu tava ficando hipertensa. Eu tava vendo minha pressão, tava dando alta, fui no cardiologista, fiz todos os exames, fiz um mapa lá, aquele 24 horas, várias leituras de pressão alta. Ainda não tinha me classificado como hipertensa, mas porque a média não deu que eu era hipertensa. Mas assim, eu tenho minha mãe, que tem um histórico familiar, meus avós, todos com problema cardíaco, hipertenso. Falei assim, eu tenho que modificar isso. Porque eu já treinava, fazia musculação, comia bem, mas aí eu fui fazer o exercício cardiovascular que estava faltando, aí eu entrei na corrida. Um ano depois, quando eu repeti todos os exames, nenhuma leitura de pressão alta. Então, assim, a epigenética pode modificar a sua parte genética. Então, a desculpa da genética hoje já não cola tanto. Gente, eu comecei com a corrida. Na verdade, eu tava como estudando comportamento, e aí eu li um livro, Você Aguenta Ser Feliz, é o nome do livro, e ele fala da corrida. Caraca! É um trabalho extremamente mental. Muito. Muito, muito, Assim, eu muito. sempre achei chique correr, mas eu É falava que eu não tinha o pulmão de lindo. uma galinha. Mas eu me desafiei. E eu consegui. A gente consegue. Cara, eu Porque consegui também correr 5 km, tipo, direto. Eu fiquei assim, chocada. as pessoas acham que a gente começa a correr correndo, né? E não, a gente começa andando. Andando. Porque quando eu cheguei lá pra montar meu treino, minha planilha com o professor, eu falei, eu não gosto de correr, eu não sei correr, dói tudo quando eu corro. Aí ele, E não, dói. mas não, Meu mas você tem que Deus. começar andando. Pronto. Intercalando a caminhada com um trotinho leve. E aí você vai evoluindo, o corpo vai se adaptando, vai gerando uma resposta fisiológica ao exercício. E aí você consegue. E Mas eu melhorei a corrida com perna solidária. Vocês devem ter ouvido falar já que é um projeto. Aham. Sozinha, eu não corro 1 quilômetro. Mas quando eu tô com aquelas crianças, eu corro 8. Fácil, fácil, Gente. curtinho. Não, fácil não. Mas curtindo, sim. É impressionante, é isso. É o poder que a nossa mente dá pra que a gente consiga colocar pro corpo inteiro reagir. E você acabou de descrever um ambiente. É. O que te É. motiva. Então, assim, eu corri muito melhor sozinha, com fone, do que acompanhada. Uhum. Porque eu tenho um lado competitivo. Então, assim, elas foram na frente, cara, aquilo me doeu. Falei, Tainá, para, primeiro você tá correndo, vai você no seu ritmo, mas aquilo me doeu, entendeu? Daí no outro eu fui sozinha, gente, ouvindo musiquinha leve, que Oh. delícia. Teve uma hora que eu entrei num nível de concentração, assim, que a hora que eu me toquei, eu falei, caraca, que concentração é essa? Sabe? É muito gostoso. Não, e a gente tem aqui, né? A gente é privilegiado aqui em Campo Grande. Ah, o parque. Parque maravilhoso, que fim de semana fecha. Então a gente não Uhum. tem desculpa. Mas era isso que eu ia perguntar e você acabou falando já, do poder do meio que a gente vive, do ambiente que a gente vive, porque você falou do churrasco, final de semana, da cervejinha, mas é muito do ambiente. Uhum. Eu já fui taxada de chata quando eu tô numa dieta mais restrita, quando eu não tô bebendo, nossa, beber água? Ah, não. As pessoas elas não conseguem aceitar que você não vai beber álcool, É. que você tá na água, você é chata, você tá, como é que fala? Você tá muito... Esqueci a palavra agora. É como se você estivesse bitolada. Você tá muito Uhum. bitolada em dieta. Ai, que saco, tá muito bitolada em dieta. Pelo amor de Deus, já tá magra. Você não precisa. Você não precisa disso. Fala que é promessa. impressionante. Só fala que é promessa, que ninguém reclama de promessa. É, verdade. Mas as pessoas, elas projetam, às vezes, essas sugestões, né? Em você, porque ela mesma ela não se dispôs a abrir mão. Então, assim, como assim alguém tá sendo forte, tá resistindo?
mostra que ela, às vezes, é um pouco, assim, falta a iniciativa dela também, né? E não é fácil, não é Não. fácil. Imagina vocês que trabalham todos os dias com pessoas que estão buscando esses resultados, explicar que tem que ser resistente, que às vezes tem que falar um não no ambiente de amigos, que às vezes você vai ser taxado de chato, mas é pro seu bem. Sim. Mesmo porque muitas pessoas precisam por saúde mesmo, estão Uhum. passando por situações Sim. que se elas continuarem nessa vida, elas vão ter Uhum. problemas reais. Não Eu é só o falo, corpo. toda vez que você fala não pra esse tipo de situação, encontro, você tá falando sim pra sua saúde. Então não é pra sempre que você não vai, você nunca mais vai poder fazer o churrasco. Não, vamos chegar onde você precisa, tirar os medicamentos que você tá tomando, tirar você da fase de risco e você aprender a conviver com isso. Uma coisa é você estar numa reunião de família e beber, fazer churrasco. Uma coisa é todo final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. E outra, tem às vezes o consumo do álcool, as pessoas ficam muito mais permissivas para comer de forma exagerada quando consome a bebida alcoólica, né? É diferente você tomar uma dose ali de uma bebida, comer de forma moderada, né? Do que o exagero. O que é mais prejudicial, o álcool ou o açúcar? Eu acho que os dois, assim, mais prejudicial, porque o metabolismo do álcool, ele também é bem deletério, né, para a saúde. Porque o açúcar, não tem como pesar, mas eu diria o álcool. Essa é difícil, hein? Eu diria o álcool. Mas assim, o álcool é, assim, toda vez que você colocou álcool no teu corpo, o teu corpo é muito inteligente. Vai parar tudo que tá fazendo pra tirar aquilo de você. Falou, a maior ofensa que a gente pode fazer pro nosso corpo é tomar o tal do engolfe. O que é a ressaca? É o teu corpo tirando o álcool. Aí você vai usar um medicamento que corta e você tá acumulando toxina dentro de você. Então você precisa aguentar passar por aquilo tudo. A ressaca é o teu corpo eliminando o álcool. Se hidratar bastante, aguenta aí. Quem mandou Qualquer beber que muito. seja o álcool. Cerveja, Qualquer. vinho, o cálice de vinho do Porto pela manhã Ai. que faz bem pro coração. E aí? Quando o paciente pergunta, né? O que é melhor eu beber? Aham. Eu falo, é o que você vai beber menos. É o que você vai beber, porque não vai. Tem gente que realmente. Eu não sei se é uma característica aqui de Campo Grande, mas as pessoas têm um consumo muito elevado de bebida alcoólica. E aí, quando ele fala, o que eu posso beber? Falei, eu gostaria que você não bebesse, mas você não vai parar de beber. Então, o que você vai beber menos? É um destilado? Você vai ficar numa dose só? Ou não? Se você vai para cerveja, você vai beber meia dúzia, uma dúzia de long neck. Então, vamos pela quantidade. Que coisa, né? É difícil, principalmente pro homem, né? Sim. Zerar o álcool. Mas hoje em dia as mulheres estão se esforçando. Então, de parabéns. Estão se esforçando na quantidade também. E a seletividade alimentar é uma coisa só infantil? Ou tem adulto que tem? Tem adulto com paladar infantil. Tem sim. Bastante, inclusive. Mas daí você fala, cara, você não é criança. Criança que a gente pena. Você sabe o que é certo e o que é errado. Então, assim, você quer mudar? Eu só consigo ajudar quem quer ser ajudado. Então, assim, eu demorei pra começar a comer verdura, legumes. Misturava no arroz e feijão, colocava farofa, misturava, fazia todo aquele pratão. Só que, assim, a partir do momento que você tem conhecimento do que precisa, criança que faz só o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Às vezes eu recebo pacientes, eu não gosto de verdura, de legume. Eu falei, mas eu não atendo nutrição infantil. Então vamos falar aqui de adulto para adulto e vamos resolver isso. É obrigatório. Não tem negociação, não comer salada, não comer verduras, legumes, não comer uma fruta. Cara, as pessoas não comem fruta. Eu falo, não existe negociação, vamos comer. A gente pode começar com uma porção menor, mas essa porção tem que aumentar. Porque as verduras, os legumes, as frutas, elas têm uma função. Tem a função ali de fornecer as fibras prebióticas, as vitaminas, os minerais, os fatores antioxidantes. Então, come sem gostar. O paladar a gente molda, a gente treina, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando. E com o tempo, aquilo ali faz parte da sua rotina e você se acostuma, né? Mas o adulto acostuma mesmo? Porque a criança, a gente sabe que você vai introduzindo os alimentos, a criança passa a gostar mesmo. Acostuma. Igual o seu filho não comer açúcar. Mas o adulto também, ele passa a gostar ou ele vai comer sempre por obrigação? Acostuma. Acostuma, passa a gostar. Eu não gostava, eu não comia. Hoje você gosta? Hoje eu gosto. Você, Thay? Tranquilamente. Você acostumou? Algumas coisas sim, outras não, como na obrigação. Mas come, e assim vai levando. E faz toda a diferença. Sim. Você,
Quando eu não como salada, Ah, faz eu falta, né? sinto tudo, sinto no cabelo, sinto no intestino. Gente, É. melhor do É. que vocês pra falar disso. É verdade que o intestino é o segundo cérebro? Só que quem que te contou isso? O seu cérebro. Talvez ele seja o primeiro. É muito, muito, muito importante. Então, assim, eu posso te dar o melhor suplemento, o melhor remédio. Se seu intestino não estiver funcionando, você não vai absorver nada. 70% da nossa imunidade vem do intestino. Só que assim, o que a gente faz todos os dias? Come. Só que a gente tá numa indústria que tem mais produto alimentício do que alimento propriamente dito. Então, assim, qual que é nossos avós? Eles comiam comida de verdade. Era comida. Só que hoje a gente tá com comida fácil acesso, doce fácil acesso. E começa desde a infância. Vai na farmácia, na padaria. Onde é que tá o doce? Na altura da criança. Começa. Ali começa. E o doce é cultural, porque eu fui criada com sobremesa. Almoça, sobremesa. Janta, sobremesa. É cultural, passa a fazer parte da sua rotina. Quando você Sim. termina de almoçar, eu Você sinto... espera o paladar doce Você já, espera, né? aham. Espera o paladar doce. Você quebrar esse vínculo também é difícil. Você pode substituir ali por uma fruta, mas quando a pessoa é muito viciada em algo, assim, eu tenho que ter algo doce depois do almoço. Vamos passar por um período sem nada? Uhum. Depois a gente pode até tentar encaixar uma fruta, alguma coisa, mas você também não pode ser tão apegado àquilo. Eu não vivo sem. Por quê? Né? A gente tem que... Por que não vive sem algo ali? Não vivo sem o meu docinho depois do almoço? Vamos tentar achar uma outra maneira de lidar com isso, sem viver. Mas, aqui voltando para o intestino. Gente, o intestino, eu acho que é o que a gente tem mais que se preocupar no âmbito, assim, de saúde. As mulheres, principalmente, elas têm uma dificuldade. Só que quando o intestino não está funcionando, primeira coisa que tem que corrigir, consumo de salada. Legumes, verduras, frutas, consumo de fibras. Água, as pessoas não tomam água. Aí, isso que eu ia falar. Segundo lugar, a água. A água, ela vai fazer com que o intestino funcione. Eu tenho um professor o Murilo Pereira, que Amo. eu já fiz a formação de modulação intestinal 2 vezes com ele. Ele fala, se você não bebe água limpa, você bebe água de cocô. Porque o seu corpo ele vai tirar a água do intestino. Então, por isso que as fezes ressecam, fica aquela característica lá de bolinha. Então, gente, beba água. Gente, bebam água, porque a pessoa não come salada, não bebe água, o intestino não vai funcionar. Aí, por último, a gente vai ver microbiota intestinal, de repente passar um probiótico, pensar em alguma reposição. Mas com quantidade suficiente de fibras vindas dos alimentos, da salada, e a quantidade suficiente de água, não tem como... A maioria das vezes o intestino funciona de forma regular. Vocês são cobradas, esteticamente falando? Por serem profissionais da saúde, por serem fitness, por serem mulheres? Vocês sentem uma cobrança social, assim? Poxa, eu tenho que estar em dia, eu tenho que estar bem. Cara, ou vocês se cobram? A gente se cobra, eu acho, Sim. que mais do que existe essa cobrança. E é um pouco estranho isso, porque se a gente muda de composição corporal, por exemplo, se acontecer alguma coisa e eu me tornar obesa, o meu conhecimento não vai sair de mim. Eu não vou deixar de saber tudo que eu já estudei, tudo que eu já tenho de prática clínica. Mas as pessoas tiram a credibilidade se você não apresenta o mínimo ali de estética. Isso é injusto, mas É é a realidade. realidade. A gente tem que ser impecável. Se não... Fala assim, nossa, você vai comer isso? Nossa. Mas você come isso? Você... Como, gente? Ou senão, se eu tô comendo... Nossa, isso aí a Globo não mostra, né? Mas você se cobra? Cobro. Assim, agora eu não... Agora eu tô tranquila, porque eu emagreci bastante, não faço tanto por isso. Mas eu tenho que fazer manutenção. Então, se eu observo que... Opa, essa calça aqui não apertava antes. Eu já paro pra fazer uma análise de onde é que eu tô errando. Eu tenho um grande problema doce. Então, pois, minha irmã casou mês passado. E eu fiquei certinho sem doce. No casamento eu comi. Desandou. Aí volta a vontade. Uma vontade né? enlouquecida. Então, assim, eu falo, a pessoa não tem problema você viver no 80%. Então, 80% regrado, 20% você sai. Então, assim, hoje no casamento, eu comi tranquilo, sem peso na consciência, meu Deus. Só que daí eu observei que, opa, peraí, eu não tô podendo sair daquele 80 ainda, porque eu tô descontrolando.
Só que ter essa autopercepção é difícil. Então, eu falo, todo processo de transformação precisa ter que ter autoconhecimento. Então, se a pessoa não para e observa, opa, tô descompensando aqui, o que tá acontecendo? Desanda. E quando olha, como é que eu vim parar aqui? E tem gente que não consegue viver um equilíbrio assim, realmente. Não consegue entender essas limitações. Porque eu falo para os pacientes, olha, você foi numa festa, comeu, no outro dia volta para dieta. Porque o pior é você continuar de forma desregrada do que você fazer uma refeição de forma mais livre. Aí tem gente que fala, não, mas quando eu faço dieta, eu faço tudo certinho. Esses são aqueles que quando abandona certinho também. Então, o problema é justamente esse, é saber voltar. Mas isso que eu acho importante do acompanhamento. É o acompanhamento. Porque a pessoa que acompanha, ela sabe para onde voltar. Uhum. Mas as pessoas, elas têm um negócio assim, tem retorno. Ai, eu não comi direito, nem vou voltar. Nem vou. É nessa hora que você tem que voltar. Exatamente. Porque daí eu consigo te ajudar. É isso que eu falo também. O fato de você voltar, você ter uma avaliação para ser feita, faz com que você segure até um pouco mais, exagere menos. E você tem que entender também. Eu fiquei uma semana viajando, comi de forma exagerada, eu não quero voltar. Não, vamos entender como que seu corpo se comportou, como que você se apresenta diante desse exagero que foi nas suas férias, na sua viagem ou numa festa, depois do feriado, né? Que a gente teve um monte de feriado aí. Então, é importante também você conhecer como que você chega depois desse descontrole. Então, fazer uma avaliação depois disso é fundamental. Sim. Você comentou dos grupos. Então, assim, você ter um médico para voltar, fazer uma avaliação, um grupo com o mesmo propósito, ou postar o treino no WhatsApp, isso tudo aumenta a sua adesão. Uhum. Então, você ter um compromisso com terceiros aumenta a adesão do que você está fazendo. Então, não é só, ela está postando o tempo todo na academia. Isso aí aumenta a citocina, tem a sensação de pertencimento, eu tô dentro de um grupo. Eu já fui treinar porque meu personal tava esperando. Eu tava com preguiça aquele dia, mas, puxa, se eu desmarcar em cima da hora com a Baúna, é sacanagem, né? Poxa, tá bom, eu vou. E você só se arrepende de não ter ido. Sim. Você chega Você nunca se arrepende. Reclama o treino inteiro, mas, putz, já fiz. Exatamente. Não tem ninguém que se arrepende de ter ido. Mesmo que você faça um treino mais leve, se você não tá bem, se você não tá legal. Mas a sensação de dever cumprido depois é impagável. A gente fala que a pessoa, ela procura mudar ou pelo amor ou pela dor, né? Dificilmente é pelo amor, né? Geralmente é pela dor, é por uma situação de saúde, é por um sobrepeso. Então, eu gosto de perguntar para os profissionais de saúde coisas que vão assustar o pessoal, porque o pessoal fala assim, mas minha vida tá boa. Tá tudo bem, né? Eu tô gordinho, mas meus exames estão ok. O que pode acontecer? Quais são as consequências, assim, reais da pessoa ter uma vida toda desregrada? Porque é prazeroso. Claro que é prazeroso. Você não malhar, é prazeroso você comer só o que você gosta de comer, que geralmente não é bom. Mas e aí, qual que é a consequência disso? A gente tá vendo aí um monte de gente doente, chegar na idade mais avançada com um monte de situação. Vai acontecer ou não? Ou pode ser que ela consiga viver essa vida sem consequência nenhuma. Ela pode viver, mas ela vai viver muito mal. Porque assim, a obesidade hoje é fator risco para várias doenças, riscos independentes para câncer. Então, assim, na melhor das hipóteses, vai ser hipertenso diabético, depois começa as complicações do diabetes. Isso, doença diagnosticada. Mas vamos lá. Como é que você vai viver sem amarrar seu sapato? Sem conseguir levantar da cama? Sem ânimo, sem fôlego para brincar com teu neto? E falou, é isso que você não deve aceitar. Eu vou te dar remédio para tratar a pressão alta, para tratar o diabetes, a gente trapar o sol com a peneira, não tem problema. Só que você não vai ter qualidade de vida. Assim, você não aguentar brincar com teu neto. Eu falo que a maior forma de expressar o amor para a família é você se cuidar. Para você prevenir doenças crônico-degenerativas, para que você não seja um peso para a sua família quando você envelhecer. Porque é claro que pode acontecer uma fatalidade, você de repente perder a saúde, ficar doente, mas você perder a sua saúde, ficar dependente
por algo que você poderia ter prevenido com o seu estilo de vida, isso é muito triste. É você impor ali um peso para sua família que você mesmo poderia ter evitado. E hoje as doenças crônico-degenerativas estão cada vez maiores, assim, aumentando cada vez mais. A gente vive numa capital aqui, Campo Grande, onde mais de 50% da população tem sobrepeso ou obesidade. Então, a gente, de repente, vive numa bolha ali que está todo mundo treinando, comendo bem, mas a maioria da população não está assim. E o que nós temos hoje de políticas públicas para prevenir que isso aconteça? A gente não vê. É muito raro, assim, você ver o engajamento dessa parte de iniciativa, né, pública tentando mudar isso. E isso vai onerar muito mais o sistema de saúde futuramente do que, de repente, a prevenção. Exatamente. Agora tem uma pergunta para você. Diga. Todo mundo quer o resultado imediato, lembra? Sim. Todo mundo quer procedimentos. Você trabalha com procedimentos. Onde é que o procedimento vai encaixar? Porque tem muita gente que só quer o procedimento. Ela não Sim. quer a dieta e o treino. E os seus são maravilhosos. Meu Deus do céu, você viu antes, depois é perfeito. E aí, só o procedimento resolve? Não. Inclusive, é contraindicação, dependendo da expectativa do paciente. Então, assim, os procedimentos estéticos, eles servem para lapidar. É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Então, assim, a pessoa tá num processo de emagrecimento e aquela gordurinha que não sai, que é difícil de sair, e aí os procedimentos estéticos auxiliam. Tem pacientes que eu falo assim, olha, isso aqui só... O que você quer, o seu desejo, só vai ser resolvido com cirurgia plástica. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito bem alinhado, porque senão a pessoa fica frustrada. E outra é a remodelação glútea, que daí não tem boca. Já quero super. Não tem, Ai, não eu já tem. arrumo meu horário. Porque a gente emagrece, você perde bunda. A bunda fica tudo pra baixo. E não adianta, a gente se mata de malhar, mas não fica do mesmo jeito. A remodelação glútea, daí não dá pra defender. Essa daí... Exceto da Fernanda, tá? Depois você olha quando ela... Quando eu fui no Dr. Antônio, eu cheguei pra ele e falei... Ele falou, o que você quer? Eu falei, ficar igual sua mulher. Ai, gente, me passa para. tudo que você passa pra ela. Ele falou assim, mas eu não posso nada. Eu falei, então vai embora. Mas, assim, a estética, eu falo que é a cereja do bolo, o procedimento estético. Porque fica mais bonito também. Quando já tá tudo ali alinhado, o paciente já tá com uma composição corporal legal, já leva um estilo de vida ali, de prática de exercício. Quando ele tem aquele retoque, aí que entra a estética. Fica mais bonito, fica mais natural, o paciente fica mais feliz também com o resultado, né? Porque buscar o emagrecimento pela estética não gera um resultado legal. Não, quantidade de paciente frustrada que eu tenho. Ela falou, doutora, mas eu fiz lipo, não mudou nada. Eu falei, lógico que não vai mudar. Eu escutei hoje. Ai, eu vi uma entrevista que eu comecei a comer melhor. Eu não tô treinando ainda, mas tô fazendo drenagem. Gel redutor. Poxa vida! As pessoas acreditam. Tem um resultado legal, só que é um resultado que não tem consistência nenhuma, né? É igual os medicamentos para emagrecer que vende na internet. Então você vai, doutora, eu tomo esse aqui, olha, maravilhoso. Tira a minha fome, mas se eu tomo tarde, ele me tira meu sono. Eu falei, olha... Nem sabe o que tá ali dentro, né? Mas tem anfetamina. Eu falo, tem anfetamina pra fazer todo esse milagre aí, tem anfetamina aí dentro. A pessoa não tem nem ideia do que tá tomando. Não tem nem ideia. E a gente já teve casos, né, de emagrecedores aí que causaram até óbitos em paciente. Né? Verdade. Tem. A castanha da Índia, que teve gente que tomou, aí teve uma problema é que a gente não insuficiência sabe hepática, dose. uma cirrose hepática. Não sabe dose, não sabe o que tem lá dentro, não sabe nada. O Covid mudou, assim? As pessoas ficaram com menos imunidade depois do Covid? Vocês sentiram isso? O pós-Covid, o que tem documentado na literatura? Todo distúrbio, transtorno mental foi piorado. Quem era ansioso, ficou mais ansioso. Então, assim, passou a ter crise de pânico, alteração de memória. Então, isso que às vezes o Covid é leve, mas o pós-Covid da pessoa é mais intenso. E a gente viu muita alteração no comportamento alimentar. As pessoas confinadas dentro de casa, comendo de forma exagerada, bebendo mais, as pessoas começaram a consumir bebida alcoólica de uma forma mais exagerada, e aquele tempo que teve o fechamento das academias, aí foi um caos mesmo, as pessoas mudaram muito o comportamento alimentar. E uma vez que você fica um tempão sem praticar atividade física, parece que é mais difícil ainda recomeçar. E tá né? linkado.
Porque quando a pessoa treina, ela quer comer bem para se sentir bem para Sim, treinar. sim. Se ela não tá treinando, aí ela não faz questão de comer É bem. E é verdade. quando você deveria, né, manter uma alimentação mais correta, porque você já tá com gasto energético reduzido. E acontece, parece que o contrário. É exatamente isso. É toda uma comunicação que envolve a parte mental. E não é consciente. Você acaba fazendo Uhum. isso inconsciente. E é isso que as pessoas não entendem. Que o fato de você dar um pequeno passo, vai lá na academia. Cara, o discurso atrasado que você tem, coloca lá na bicicleta e fica assistindo uma aula. Isso vai gerar conexões e você vai começar com outros hábitos. Então, assim, é difícil? É difícil. É possível? É possível. Só que tem que querer. Então, se programa para dar o primeiro passo, porque os benefícios eles vão começar aparecendo. E é impressionante que as pessoas. É aquilo, né? De colocar as desculpas. Ai, mas ter uma vida saudável é cara. Vocês concordam? Olha, eu acho que uma vida de balada é mais cara. De Os combos são mais iFood, caros. de sair para restaurante. Eu acho que a alimentação ela tem que ser simples. A gente não tem que basear nossa compra do mês dentro de um empório e gastar rios de dinheiro. É o mercadinho da esquina da sua casa que você tem que fazer a compra ali para sua alimentação do dia a dia. Comer ovos, comer o pão, não tem problema nenhum, comer fruta, compra a fruta da estação, que é mais barata, os legumes da época, ou as verduras da época, proteína. Não precisa ser uma carne de primeira. Você pode comprar uma carne de panela, mais baratinho, comprar o frango, comprar. Ah, não tem dinheiro para comprar peixe, comprar uma sardinha, algo mais acessível. Eu acho que é um investimento você cuidar dessa parte da alimentação. Não precisa gastar rios de dinheiro, não precisa comer salmão do Alasca com blueberries. O Então melhor dá, whey que tem, não. não, dá pra gente levar de uma forma simples, fácil, acessível. É só se organizar. O simples funciona. Funciona muito bem. E é o que você consegue manter. Exatamente. É o que dá para manter para a vida toda. Porque, assim, a função do nutricionista é ensinar uma alimentação correta, adequada, e chegar algum momento que o paciente, ele siga a vida sozinho, porque ele já Verdade. aprendeu. Vai ter alta? Tem momento da alta? Sim, claro, Tem, Tainá. Tem momento da alta. claro. Gente, eu não cheguei nesse momento. Porque você ainda está buscando seu objetivo, né? É, o paciente obeso, obesidade mesmo não tem cura. Você tem que fazer o Tem acompanhamento. acompanhamento. Então, assim, tem paciente obeso que vai precisar estar assim a cada 6 meses e principalmente Isso. quando a gente aí você ensina o paciente, ó, a gente identificou o seu gatilho é esse. Sentiu que tá entrando, volta. Então, todo paciente meu tem meu contato, então assim, doutora, tá voltando, tô compulsivo, consulta, agendamento, volta tudo de novo. E assim, o espaçamento entre as consultas, ele pode ir aumentando, né? Conforme esse paciente vai tendo mais autonomia a tomar as decisões corretas para a manutenção da saúde. Aí você vai lá, a gente se via todo mês, agora a gente se vê a cada 2 meses, agora a cada 3, 4. Fala assim, vem aqui, até eu falar assim, vem aqui uma vez por ano para fazer um check-up, aí ver como que tá a composição corporal, como que tá, fazer um exame para conferir. Porque a gente tem que aprender o que é certo para levar para a vida toda, né? A bariátrica é uma solução? Tem pacientes com indicações formais de bariátrica. Só que eles têm 2 perfis. Tem gente que é assim, eu não quero porque ele acha que é o caminho mais fácil. Cara, não, é difícil para um cacete. Só que a pessoa não entende que ela vai continuar acompanhando o resto da vida do mesmo jeito. Porque a taxa em 5 anos, 80% dos bariátricos reganham tudo de novo. Exato. E a carência nutricional, né? Que eles passam a apresentar e demandam um acompanhamento pro resto da vida. E pode gerar uma compulsão? Alguns, não são todos, trocam o transtorno. Aumenta a chance de álcool, abuso de álcool. Álcool, drogas, às vezes. Porque Cigarro. você tirou uma fonte de prazer. Às vezes eles... Por isso que Busca. precisa do acompanhamento psicológico. Entendeu? Isso é até um critério para você fazer a bariátrica, você comprovar que você teve 1 ano de acompanhamento psicológico e aí atestar que não deu certo. O tratamento clínico e o tratamento psicológico. E aí eles liberam o laudo. Mas na maioria dos casos é possível emagrecimento sem o uso da bariátrica. A maioria sim. Mas tem paciente que eu já indiquei bariátrica. Ai, doutora, mas daí eu vou ter que tomar vitamina o resto da vida? Falei, você quer tomar antihipertensivo o resto da vida?
Então vamos, é apenas uma opção de É o tratamento. custo-benefício, né? O Uhum. risco está muito maior permanecendo obeso do que se ele se submeter à cirurgia e de repente ter que suplementar uma carência nutricional. Então, o risco de permanecer obeso é muito maior do que essa carência nutricional, né? Gente, tá acabando. Nossa, passou tão Nossa, passou rápido, né? Tem muita coisa ainda. Eu sei que todo mundo que tá assistindo deve ter um monte de dúvida, então eu vou deixar as redes sociais de vocês, pedir pro pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser consultar com vocês, para segui-las. Elas são super participativas, então pode mandar suas dúvidas, sugestões, agradecer vocês e pedir pra gente encerrar, que vocês deixem um recadinho para quem tá assistindo. A gente sabe que não é um processo fácil e que tem todo tipo de pessoas. Tem a pessoa que já tem uma vida regrada e o manter também não é fácil. Fala assim, vocês malham, vocês comem certo, é fácil pra vocês. Não é fácil. Mas principalmente tem aquelas que querem dar o passo inicial. E esse eu acho que é o mais complicado, porque você já tá na sua zona de conforto. Então eu queria que vocês deixassem um recadinho de como fazer isso. Por que fazer isso? Eu acho que primeiramente é corrigir o básico, né? Começar a tomar mais água, introduzir alimentos, a verdura, o legume, a fruta, praticar um exercício físico, dormir bem. Eu acho que corrigindo isso, você já dá um passo para uma saúde melhor. Excluir, né? Tentar evitar os industrializados, os fast food, refrigerante, bebida alcoólica, o excesso de açúcar. Porque, no fundo, todo mundo sabe o que está fazendo de errado. Onde que está A gente sempre sabe. onde que tá pecando, onde que estão os excessos. Todo mundo sabe onde que pode melhorar, né? Bom, uma frase que eu gosto muito de falar e friso sempre. Todo obeso um dia foi sobrepeso. Então, observa aqui agora onde você tá e o que você tá fazendo para manter ou para mudar a sua vida. Então, assim, é a autoanálise. Vamos lá, você, aquela que dói, observa seus hábitos, sua alimentação, o peso atual que você tá e o que você tá fazendo. É um problema que não vai se resolver sozinho. Então, saiba quem procurar. Então, assim, a gente produz muito conteúdo, tem muita coisa útil. Vocês têm uma baita ferramenta na mão, só que a maneira como vocês, o ambiente que você está inserido vai fazer diferença ali. Então, comece a seguir pessoas que te inspirem, que estão na mesma pegada, que estão te acrescentando alguma coisa. Ficar olhando sua foto de comida, de alimento, só não vai te ajudar nessa fase. Então, assim, saiba onde você quer chegar, procure profissionais que entendem da área e comece a se conhecer para você começar a mudar. Minha psicóloga fala que a gente tem que descobrir nossas verdades feias, né? Não é simples, A gente não é só luz. Dói, né, gente? Dói. Dói. Se conhecer, olhar pra dentro, assim. Só que também, né, depois de uma vez feito isso, É parece que as libertador. coisas As caminham. coisas fluem. E em tudo, é o que a gente estava falando. Você come melhor, aí você quer treinar melhor, aí você tem uma gestão financeira melhor, aí a sua casa fica mais organizada, aí a sua família tem menos desavenças. Parece que uma coisa vai gerando a outra. Exatamente. Gente, obrigada. Obrigada eu que a vocês. agradeço. Fiquei muito feliz. Eu amei. Quero convidar vocês de novo para outros Por papos. favor. Estou à disposição, quando quiser. Vou deixar as redes sociais de vocês aí, ó, para o pessoal poder acessar. E agradeço vocês também pela companhia, por ter ficado com a gente aqui esse papo todo super rico, super cheio de informação, super cheio de simpatia. E eu vou pedir para vocês não saírem daí, seguir as redes sociais dos nossos parceiros, Natural tem suplementos alimentares, Pharmacenter e Lab Saúde, inclusive deixar um vídeo para vocês aqui, o primeiro laboratório 24 horas do estado, e seguir também nossas convidadas. Qual que é o seu @, Fer? Fernanda Pérez Cruz. Tainá? Doutora Tainá Santiago e Instituto Souza CG. E o meu, Noara Tayene, Papo Fit. Lembrando para vocês que na próxima semana a gente tem mais podcast com mais gente linda, simpática, interessante, cheia de informação para vocês. Beijo, até o próximo. Este podcast tem o patrocínio de Natural tem suplementos alimentares, produtos na medida certa. Pharmacenter, manipulação e drogaria. Lab Saúde, o seu laboratório 24 horas. Exames clínicos de rotina, de emergência, todos os seus exames ao seu dispor. Atendimento especializado em autismo e síndrome de Down. Coletamos em sua casa, inclusive finais de semana e feriados. Todo cuidado priorizando sua saúde.
Nosso estacionamento é privativo, priorizando qualquer tipo de emergência. Tecnologia avançada com leitor laser, dando maior conforto ao paciente. Resultados precisos, confiáveis e orientações personalizadas. Tenha uma experiência diferente. Lab Saúde, a sua saúde em primeiro lugar.